This meeting is being recorded. Olá, você, ouvinte da Rádio RCI, você que nos acompanha pelas nossas redes sociais, né? Estamos aqui trazendo sempre um livro, sempre um assunto diferente, né? Sempre temas diversos e os autores, respectivamente. Então, hoje a gente está com a autora Lilian Zolê, ela que é graduada em Psicologia e Fisioterapia, é especialista em saúde pública e da família e também, né, especialista em terapia cognitivo-comportamental, e ela é graduanda de medicina e é autora de várias outras obras. Então, algumas delas, né, terapia cognitivo-comportamental em crianças e adolescentes, parapsiquismo infantil, convivialidade sadia, acoplamento energético, falei tudo. E assim vai. Técnicas energéticas para crianças. A Lilian hoje vai estar falando para a gente sobre um tema que eu acho que atinge aí muitas, né, das mães, das educadoras, né, dos pais, para entender um pouquinho a cabeça das crianças. Então, o título do livro dela é Síndrome do Imperador, Entendendo a Mente das Crianças Mandonas e Autoritárias. Eu acho que, né, a gente já viu em algum lugar, seja na nossa família, né, seja do vizinho, a gente sempre tem aquela criança que é difícil de lidar, não é isso, Lília? Seja bem-vinda ao nosso programa. Então, você fique à vontade, né, para você discorrer para a gente, então, Síndrome do Imperador. O que isso tem a ver com a mente das crianças? Rô, primeiramente, obrigada, eu agradeço a oportunidade para compartilhar minhas vivências, experiências com todos vocês. E já respondendo, né, essa pergunta, então, a síndrome do imperador, ela se tornou, assim, muito comum, popularmente, né, falando, assim, conhecida, principalmente com os psicólogos. Então, esse termo, ele foi designado, digamos assim, devido aos comportamentos observados em crianças, que são aqueles comportamentos de mando, de dificuldade de respeitar figuras de autoridade. Quando eu falo figuras de autoridade, eu estou falando de professores, pais, enfim, aquele que cuida de alguma forma desse infante, né? Então, são crianças, então, que não é uma birra comum, sabe, Rô? Porque toda criança ela vai ter momentos do seu desenvolvimento, né? Que ela vai ficar um pouco mais teimosa, irritadiça, né? Que a gente usa o termo birrenta. Mas já a síndrome do imperador é uma criança que ela ultrapassa esse limite. Então, em todos os contextos dela, sociais, ela tem dificuldade de interagir com outras pessoas. Então, ela acaba tendo essa voz de mando, né? Então, ela quer mandar nas outras crianças, mas esse mando ele é bem negativo. Geralmente, ele acaba baixando a autoestima do outro, ele não consegue seguir essas regras sociais estabelecidas, não consegue um convívio harmônico, sempre tem briga, sempre tem conflito, é uma criança extremamente agressiva, né? Então, por isso que gera dificuldades até mesmo de a gente compreender esse comportamento numa criança, né? Porque tem aquele tabu de pensar assim, não, a criança é perfeita, né? A criança não tem problemas, né? Ela está numa fase de aprendizado, e muitas vezes a gente acaba tendo esse olhar muito romântico, digamos assim, para alguns comportamentos da criança que podem evidenciar aí um transtorno. Então, na psiquiatria, a gente trabalha com a síndrome do imperador, ela tem um nome lá estabelecido, né? Que é o transtorno desafiador opositivo. Tá? Então, são crianças que já têm, assim, então, ela é mais complexa, esse processo de convivialidade, digamos assim. Entendi. Então, você acha que é fácil para os pais identificarem se a criança tem ou não
a síndrome, o que seria o ideal, assim, para um pai que identifica, ou para uma mãe que identifica que o filho tem a síndrome do imperador? Qual seria o primeiro recurso, assim, que deveria ser buscado? Olha, o que eu observo, Rô, que identificar os comportamentos da criança é fácil, porque o comportamento ele é muito visível. A questão é realmente os pais olharem o que está acontecendo com realismo. Eu já atendi centenas de famílias, né? E dentre essas famílias tinha casos de síndrome do imperador. E os pais tentavam tampar o cenário que eles viam com uma visão muito poliana, né? Dizendo, quando ele crescer ele aprende, isso é porque ele é criança ainda, e só piora, né? Então já teve casos, porque uma criança com essa síndrome do imperador, né, que é o transtorno desafiante ou positivo, não trabalhada, digamos assim, com psicólogos, com terapia, com rearranjo familiar, ela caminha para uma adultidade sendo com um transtorno antissocial, tá? Então isso é seríssimo se pensar, né? E dentro da síndrome do imperador, as pesquisas apontam que existem vários fatores. Existem fatores genéticos, né? Que essa criança ela já vem, digamos assim, com uma suscetibilidade, digamos, para um comportamento assim mais agressivo. Entretanto, existem fatores ambientais que contribuem para isso, que a gente fala que é epigenética hoje, né? Então é o somatório disso tudo. E quando a gente fala de ambiente, aonde essa criança está inserida, é onde a gente consegue mexer, trabalhar. Então, a chance de a gente evidenciar comportamentos diferentes para essa criança, né? E a partir disso, a gente muda a dinâmica familiar. Então, vou dar alguns exemplos para ficar mais claro, né? Então, a dinâmica familiar, o que eu vejo que mais pega negativamente para o desenvolvimento da criança é aqueles pais autoritários, então que eles não conseguem criar vínculo de afeto com a criança. Então são pais que acabam fazendo diálogos com a criança abaixando a autoestima dela. Exemplo, a criança erra, ela fala, eu já ouvi isso, né? Falar assim, você parece um pato, faz besteira em cada andar, tipo. Só que olha só, gente, como é complicado, né? Ao falar com esse pai, ele não tinha consciência da gravidade da fala dele com o sentimento que a criança percebia, entende? Então, olha só, não estou falando de pais ruins, pais negligentes, porque tem esses, né? Negligentes, abandono, tem tudo isso. Mas eu trabalhava com famílias que não era isso que eles queriam realmente amar a criança. Só que a maneira com que eles estavam interagindo com a criança não era adequado e eles não percebiam isso. E muitos desses pais relatavam para mim que eles foram educados desse jeito. Então, olha só como que então é como se criasse uma máscara, né? A pessoa vai fazendo inconscientemente essas falas, né? E a criança ela vai absorvendo tudo. Então, a criança, ela escuta, ela olha, mas com um olhar muito mais aguçado que o adulto. Ela está tentando compreender onde ela está. E ela acredita realmente no que falam para ela nesse momento da infância, porque ela ainda não está com o senso de criticidade ainda desenvolvida 100%, né? Então, é por isso que é importante trabalhar com os pais. Então, esses pais mais autoritários, que têm uma tendência de uma fala mais negativa, né? Então, tem aqueles casos de pré-adolescentes, né? Que o pai fala, a criança mostra a nota dela, né? Aí ele fala, não fez mais que obrigação. Né? Então, vai estancando a criança das suas vivências, dos seus sentimentos, né? Então, digamos assim, esses fatores podem contribuir para que a raiva da criança, digamos assim, seja alocada em coisas externas. Então, ela vai começar a criar conflitos, né? Não respeitar mais as pessoas, porque ela não está sendo respeitada, né? Então, é uma linha de raciocínio, tá? Eu vou dar vários, né? Então, esse é um fator que pode influenciar. Outro é aqueles pais negligentes que a gente fala, né? Negligentes no sentido de, muitas vezes eles trabalham muito, né? Deixa as crianças com as babás e tudo mais. Quando chegam em casa, eles querem amar a criança, digamos assim, né? E aí, quando a criança ela faz algo errado, eles têm medo de dizer não,
porque eles vinculam o não como perda de amor. Então, eles têm dificuldade. Como eles não ficam muito tempo com a criança, eles permitem tudo. Então, são pais permissivos, que a gente fala, né? Desculpa, eu falei negligentes, mas é permissivos. E aí, essa permissividade deles acaba fazendo com que a criança ela não entenda os limites dela. E a criança ela precisa entender os limites, porque isso vai dar para ela um arcabouço para ela entender um mundo que está fora de casa. Porque todos nós temos regras sociais, gente, querendo ou não, que é o respeito ao outro, não é isso? E a compreensão dessa esfera social começa em casa. E aí a criança ela começa a fazer esse comportamento de fazer tudo do seu jeito, do seu modo, ela vai fazer na escola, ela vai fazer aonde ela for, ela vai carregar com ela e acha que aquilo é o correto, né? Então, para você ver como influencia esse comportamento, essa dinâmica familiar no comportamento da criança, né? Então, e assim tem outros exemplos, né? Mas o mais importante que eu quero enfatizar é que quando eu falo de dinâmica familiar e jeitos de atuar dos progenitores, a gente ter um foco que as pessoas muitas vezes elas erram não percebendo, tá? A intenção delas às vezes não é o pior. Elas estão fazendo o que podem ali, elas não conseguem enxergar o que está acontecendo. Né? Então, por isso que é importante ali o papel do terapeuta, né? Da escola, né? De trabalhar com esses pais, acolhendo eles, né? Então, a gente não está aqui para julgar, é para ajudar, a ajudar, né? Não julgar. Porque muitas vezes a gente, eu como mãe, né? Também cometi meus erros, é muito difícil na educação a gente não errar, né? Porque a gente transmite a nossa herança, não só herança genética, mas herança educacional, né? Então, é o que tinha de melhor naquele momento, né? E que por isso que é importante os pais fazerem essa reavaliação para dar o melhor de si, digamos assim, nesse contexto de convivência com o filho, né? Então, se eu estou entendendo bem, vamos dizer assim, um tratamento, uma terapia para essa criança, necessariamente vai envolver os pais também, né? Olha, sabe, Rô, eu vejo assim, trabalhando com criança, é muito difícil a gente não trabalhar com os pais, tá? Porque ainda mais crianças que eu estou falando muito pequenas, né? Então, ali com 7, 6 anos, né? Então, é muito importante a gente passar essas orientações para os pais. Se a gente for pensar assim, cada criança tem um temperamento, né? E a gente não vem com manual de instrução, né? Dizendo, ó, seu filho é assim, cuida dele desse jeito que vai ser melhor. Não vem. Então, muitas vezes, aquele jeito que a gente foi ensinado pelos nossos pais não vai ser adequado fazer com os filhos, né? A gente vai ter que adaptar isso. Muitas vezes, jogar fora algumas coisas, no bom sentido, né? Reprocessar isso, ressignificar isso, e mudar. E essa compreensão na teoria parece fácil, mas na prática é um automatismo muito grande, né? Então, por isso que a gente trabalha muito a família. Então, a criança, muitas vezes, ela tem ansiedade, ela tem agressividade, deslocada, né? E a gente trabalha essa dinâmica familiar no sentido de trazer uma atmosfera para que ela consiga ali administrar esses sentimentos e emoções, né, da melhor maneira possível. Agora, existe um outro lado, Rô, que eu vejo. Existem pais altamente esforçados, sabe, que buscam já terapia até antes, no sentido assim, como é que a gente faz para, às vezes a mulher está gestante, tá? E ela quer entender, ela quer ver assim, como é que ela faz, né, para melhorar ou para educar uma criança. Eu já tive pacientes assim maravilhoso, né? Então, quem é uma coisa assim fabulosa, né? E no sentido de se qualificar, né? E nesses pais, às vezes, a criança ela tem um componente genético. Então, os pais dão todas as ferramentas, recursos em casa, são pais que têm posicionamento, né? Sabem dizer não, limites para o filho, sabem dar afeto, mas mesmo assim a criança vem a se tornar, digamos assim, né? Começa a ter algum tipo de transtorno. E aí eles se culpam, né? Eles chegam para você e falam, mas como assim, né? E aí é um componente genético, digamos assim, maior.
mas é importante colocar que quando o pai está preparado, ele consegue lidar melhor com essa situação. E a criança, ela não atinge o nível de gravidade desse transtorno, digamos assim, né? Então, isso que é importante a gente frisar. Então, independente se é genético, pitada epigenética, se a gente estiver um pouco mais preparado e aberto, a gente consegue trabalhar melhor com essa criança. Agora, e aquela condição, é que eu lembrei agora de um caso, onde os pais fazem muita chantagem. Então, tipo assim, olha, se você não fizer isso, você não vai fazer aquilo. Então, assim, tudo que a criança vai fazer tem uma chantagem. E a criança faz, né? Por quê? Porque ela não quer ter alguma coisa, como que a gente chama, assim, eu esqueci. Eu entendi. Mas, tipo assim, ela vai sofrer alguma coisa, vai se privar de alguma coisa, não vai assistir televisão. Se você fizer isso, você não assiste televisão. Então, assim, a criança fica naquele meio de chantagem. E acho que é um pouco até de opressão, né? Como que é a melhor maneira, então, de lidar? Nesse caso, o que a gente faz? Eu acho assim, Rô, para estabelecer limites para a criança, é necessário, quando a criança é muito pequenininha, não vai ter como você ficar conversando muito com a criança, compreende? Assim, então, os pais vão ter que estabelecer algo. Mas o mais importante eu sempre falo para os pais conversar com a criança, mesmo que seja bebê. Por quê? Às vezes a criança, óbvio, ela não vai entender tudo que você fala, mas a gente transmite algo, né, que a criança ela consegue de alguma forma ficar segura com essa transmissão. Então eu sempre falo para os pais conversar com a criança, que é uma forma de acalmar eles e também passar segurança para a criança, né? Quando a criança ela está muito irritada, não adianta a gente conversar, porque ela está muito irritada. Então, a gente pode, nesse momento, falar assim, vou aguardar você ficar mais calmo, depois a gente conversa, dá uma pausa, né? Essas são crianças um pouco maiores, a partir de 7, 8. No livro, Rô, isso que é bacana. No livro aqui publicado pela Epígrafe, né, que me ajudou pra caramba, né? Tem todas as técnicas, tá? Então, tem técnicas comportamentais, de diálogo, são sugestões, né? E os pais podem adaptar, digamos assim, todas essas técnicas. E quando você fala de chantagem, eu vejo que às vezes os pais eles tentam dar o limite, mas usam a técnica. Às vezes a técnica está correta, mas a forma não está, tá? Então é isso que eu vejo que dá muito erro. Às vezes eles leem uma técnica, digitam lá no Google, procuram, né, orientações assim, só que acabam aplicando errado essa técnica. Então acaba gerando mais conflito, né? Então quando a criança é um pouco mais velha, a partir aí dos 8 anos, você pode estabelecer com ela regras. Então, assim, o que pode ser feito, né, quando alguma coisa, digamos, não foi desviada, né, do que foi. Então, conversar com a criança nesses acordos, né? Então, e ela saber, ela mesma vai estabelecer, mãe, tá bom, não fiz a tarefa, então, poxa, então não vai dar para eu ir no jogo de futebol. Então, quando a família ganha esse dinamismo, fica tudo mais fácil, porque daí não é chantagem, entendeu, Rô? Aí já é um acordo. A criança ela está entendendo que existem efeitos do seu comportamento, né? Só que isso a gente tem que estabelecer desde pequeno, pequenas coisinhas, né? Até ela acompanhar, né? Esse processo. Exemplo, uma criança já de 3, 4 anos, a gente já pode ensinar ela a guardar os brinquedos, não tem problema nenhum, tá? Então ela brincou, a gente terminou a brincadeira, a gente fala agora tudo, né? Sei lá, colocando no lugar, né? Numa cuba, algo assim, né? Então, esses pequenos passos de organização, sabe, de disciplina, é que vão fazer com que a criança consiga compreender o meio dela. Eu acho isso bem interessante. Não sei se ficou claro também, né? Dentro desse processo. Então, é tudo a maneira com que aplica a técnica, né? Então, isso daria para conversar um monte, porque tem várias técnicas que, nossa, de educação, né? De comunicação, né? Tem muitos
digamos, dá para fazer um belo de um debate aí, né? Com várias linhas, digamos assim, da psicologia, né? A gente tem ainda 40 minutos para isso, Lilian. Sim. Pessoal, a gente está conversando com a Lilian Zolê, o tema é Síndrome do Imperador. A gente vai dar um pequeno intervalo, voltaremos logo em seguida. Programa Entre Livros. Apresentação, Rosimeire Salles. Voltamos a apresentar Programa Entre Livros. Apresentação, Rosimeire Salles. Síndrome do Imperador é o tema de hoje. A gente está aqui com a Lilian Zolê. Ô, Lilian, você fala no seu livro sobre a questão dos esquemas mentais. Eu acho assim fascinante isso, né? O quanto que a gente traz da infância determinados sentimentos, determinada forma de atuar, né, com base nesses esquemas. Eu queria que você falasse, então, sobre o ponto de vista aí da síndrome do imperador, qual que é o esquema mental que mais aparece, ou é geral? Como é que funciona? Qual é essa correlação que você fez? É interessante, só para esclarecer, né, os esquemas mentais é a maneira com que a pessoa ela vê o mundo, a ela e os outros, né? Então, se a gente for perguntar para cada pessoa, cada uma vai dizer um ponto de vista, né? E nem sempre tem uma visão concordante, digamos assim, porque depende das vivências que essa pessoa teve antes, né? Então, é a partir dessas experiências é que a gente vai montando digamos assim, ideias, vai estruturando algumas ideias e que a gente vai fazer como se fosse uma lupa, né? Uma lente, enxergando as situações ou dando significado para essas situações. Quando ocorre um esquema que a gente fala disfuncional, que é aquele que não funciona bem para a pessoa e para os outros, é porque essa criança ou esse adulto ele teve memórias negativas sobre algum assunto, né? Sobre alguma área da vida dela, só que ela acaba jogando essa memória, esse olhar para vários outros assuntos, sabe? Ou aquilo vai engessando ela. Exemplo, né? Então vamos voltar àquele caso dos pais autoritários, né? Rígidos, né? Então, muitos pais falam assim: engole esse choro, menino, isso é coisa de fraco, né? Então, a criança, imagina, se ela escuta isso diariamente, desde nova, com certeza ela vai fixar isso, né? E a criança, ela tem digamos, uma vulnerabilidade maior, porque ela não tem, ela acredita de fato nos progenitores. Então, se um pai fala para ela que ela não é boa o suficiente, que ela é fraca, que ela não é bonita, ou qualquer outra coisa nesse sentido, ela acredita, porque os pais é tudo para ela, é a base, é o alicerce, são as pessoas que ela está ali como é o porto seguro, né? E então, imagina a fixação dessa memória nessa personalidade, né? Nessa consciência. Então, muitas vezes a criança ela vai acompanhando dessa memória sem ser trabalhada, sem ser ressignificada, até na adultidade. E aí a gente vê aqueles adultos, né, que acabam não conseguindo se expressar emocionalmente, achando ou julgando as outras pessoas, né, que às vezes conseguem transpor os seus sentimentos, falar das suas sensações, ela acha que o outro é fraco, né? Então ela começa a se ver de um jeito negativo, porque ela se tranca emocionalmente, muitas vezes ela vai ser rígida, autoritária com os outros, porque foram com ela, né? Então ela acaba não tendo essa cuidade, essa lucidez, né? E acaba gerando automatismo. Eu falo que é uma herança, né? De memórias. Um passa para o outro na educação, e se a pessoa não questionar aquilo que foi transmitido para ela, dentro ali da adolescência, da adultidade, ela simplesmente vai transferindo, né? Ela vai passando essa herança. Esses são os esquemas disfuncionais. Falei de uma forma bem assim sintética, né, resumida, né, mas e que dá vários transtornos de várias ordens, né, transtorno que eu falo para a própria pessoa, né, gera esses comprometimentos, e a gente acaba vendo socialmente esse declínio da pessoa,
né? A pessoa não consegue se envolver com as demais, não consegue ter um vínculo satisfatório. Muitas vezes a produtividade dela acaba sendo, digamos assim, mas ela não consegue obter aquilo que ela deseja, né? Por causa justamente desse processo desse olhar distorcido que ela tem pelos outros, né? Então a importância de a gente ver que tudo começa ali na criança, né? Então a importância desses progenitores prestar atenção nas palavras que ele usa, né? Então a palavra tem um peso muito grande. Então existem palavras ácidas, né? Palavras doces, palavras certas, né? Então é importante a gente dosar isso, né, para a criança. Então eu vejo assim que o ideal seria os pais realmente estudarem esse processo de educação e fazerem terapia. Eu indico, sabe, Rô? Seria maravilhoso se antes de ter o filho, a pessoa passasse por um processo de autoconhecimento. Até para ver as lacunas que ela tem, que todos nós temos, né? Todos nós temos algum tipo de memória que não está bem ressignificada, né? E que a gente, pelo processo terapêutico, a gente consegue olhar colocar uma luz, né? Nessas sombras, para a gente trabalhar, né? Para evitar passar isso, digamos assim, para frente, né? Para as crianças e tudo mais. Eu vou, resumidamente também, Rô, talvez para ficar mais claro, vou dar um exemplo assim, vamos dizer que temos uma mãe ou um pai que é muito reprimido emocionalmente. Ele não consegue expressar as emoções, por N razões. Então, com o filho, ele vai ter dificuldade. Por mais que ele ame essa criança, ele vai ter dificuldade de dar abraço, de falar o quanto ele ama. Ele vai ter dificuldade, às vezes, de falar das qualidades da criança, né? Mas olha só, não é porque ele não ama a criança, é porque ele não consegue fazer isso com ele, primeiro, né? Então, por isso da importância desse trabalho primeiro com a própria pessoa, para essa pessoa conseguir fluir nessa área e transmitir isso, digamos assim, para a criança, né? De uma maneira um pouco mais assertiva. E assim a gente vai. Aí vocês podem perguntar assim, poxa, mas então para ser pai tem que ser quase perfeito, né? Tem que ser assim, né? Óbvio que não, gente, né? Óbvio. Mas eu vejo assim que se a gente aumentar a lucidez perante a educação do que a gente está transmitindo, seria o ideal. Mas isso não quer dizer que a gente está esperando pais perfeitos, porque isso é impossível. Mas são pais mais realistas. Quando eles erram, eles falam com o filho: eu errei aqui. Não tem problema nenhum falar com a criança. Hoje eu tô com raiva. Se me dá um tempo, depois a gente conversa, não tem problema nenhum falar isso. Mas a pessoa, ela compreende que essa sinceridade, a maneira com que ela fala, ela consegue dosar um pouco mais. Mesmo quando ela está diante de vários conflitos, ela consegue falar com a criança: olha, agora eu vou precisar de um tempo para mim. Aquele tempo que eu pedia para você, quando você estava com raiva, agora é meu, eu preciso. E muitas vezes a criança compreende isso. E você está ensinando para ela como lidar com a raiva, como lidar com a tristeza, como lidar com a alegria, né? Ela vê isso, ela se espelha nos adultos, né? Então, por isso que é bacana esse processamento, né? E os educadores também, né, Rô? Então, muitas crianças têm os professores como exemplo, né? Às vezes eles não têm esse exemplo em casa, mas conseguem ter de um educador, né? Várias crianças, né, falavam isso comigo durante a clínica, né? Então, que eles tinham como referência de afeto, de disciplina, de organização, algum educador. Agora, eu estava pensando aqui, né? Até a minha geração, né? A gente teve uma educação bastante repressora, no sentido assim, de ter respeito pelos mais velhos, mas esse respeito é imposto, né? E os nossos pais, os nossos avós eram muito mais ainda, porque eles ainda estavam abrandando a educação que eles receberam, né? E o que a gente vê hoje, nessa nova geração, vamos chamar assim, é até uma certa, eu não sei se seria leniência, mas seria assim,
a liberdade exacerbada para a criança, e aí a gente tem os mimos, os choros, o nhenhenhen. Gente, vou no supermercado, tá lá a criança, não sai uma lágrima, a gente está vendo que aquilo não é choro, e a criança está lá e vai fazendo, aí os pais fazem tudo que a criança quer. Então, eu acho que vai chegar no meio termo nisso, né? O que você vê, assim, dessa realidade anterior, hoje? Como é que a gente está lidando? Qual é, assim, o caminho que você acha que daqui para frente vai ocorrer? Como é que é? Eu vejo assim, tem um autor que era um psiquiatra, né, que é o Issam Tiba. Gosto muito dele, né? E ele sempre falou assim que essas gerações, né, mais antigas, realmente era uma educação autoritária, né? Era um respeito por medo, né? Então eles colocavam ações, né, de medo, enfim, né, de castigos assim, e que a criança então ela não tinha um respeito com afeto, né? Era realmente um processo de medo, e o medo acaba afastando, né, os progenitores dos pais. E a grande reclamação desses filhos de pais autoritários era sobre o afeto. Então, eles percebiam um vácuo dentro deles, né, um vazio dentro deles, e se sentiam reprimidos. E essa geração reprimida, com os seus filhos, eles foram para o lado oposto, Rô. Então, viram a negatividade do autoritarismo, né? Não é da autoridade, que é diferente, né? Desse controle excessivo e tudo mais, e tentaram, muitas vezes inconscientemente, a passar totalmente ao contrário, né? Só que foram para o outro lado, né? Então, eles queriam dar afeto, só que não sabiam dar afeto. E aí deixam tudo à solta, né? E que são as gerações dos imperadores, imperatrizes, né? E assim por diante, que eles acham que essas personalidades, essa geração, muitas vezes, que acha que o não, ele é negativo. E é interessante que pesquisas apontam dentro da psicologia que o não é altamente educativo, mais que o sim. A criança ela presta muito mais atenção numa palavra de não, quando tem alguma orientação, do que quando a pessoa simplesmente deixa ela fazer. Então, olha que interessante, a palavrinha não, ela não é negativa no seu contexto, sabe? Assim, traz prejuízos para a pessoa, pelo contrário. A questão é o tom disso, como é expresso esse não, né? Qual que é a intenção desse não? Então, como que você articula, né? Como que é o ambiente quando você transmite isso? Porque ele tem um poder educacional muito grande para a criança, porque ela está aprendendo tudo. Então, é necessário você orientá-la, né? Então, um exemplo, uma criança tem uma fogueira na frente dela. Você não vai deixar a criança simplesmente, né? Você não vai falar nada. Você fala, não, pode ir lá, tranquilo, vai lá, né? Não, a gente vai dizer, geralmente a gente vai falar para ela, ali machuca, não é isso? Por mais que ela teste isso, né? Mas ela tem esse poder, né, digamos assim, educativo. Só que é interessante que o não para um pai, geralmente esses que passaram por mais de repressão ou algo assim, uma educação mais autoritária, né, eles acabam significando a palavrinha não como algo que não tem afeto, né? E aí que eles tentam ao máximo não dar limites, muitas vezes também não dão disciplina, né? Porque tem a ver com o não, porque acham a disciplina altamente engessante, isso eu já ouvi muito, né? Então eles acham que vai mudar muito a forma deles verem o mundo, né? Então eles têm muito medo, receio de fazer algo mais com disciplina com seu filho, né? Muitas vezes eles associam a disciplina com rigidez, com autoritarismo, e não tem nada a ver, né? Então, de novo, eu caio aqui naquela questão de tudo é a forma com que você faz, né? A maneira. Então, a disciplina, ela pode ser leve e agradável, né? Então, é a maneira com que a gente faz isso. E trazendo um pouquinho dessa questão da disciplina, que eu acho bem importante no tema que a gente está falando, a disciplina, ela organiza o pensamento da criança. E não só o pensamento, ele organiza os sentimentos da criança. Coisas muito simples, como guardar o brinquedo,
começar a guardar a própria roupa, ensinar a criança a tomar banho, ensinar ela a ajudar em casa, varrer, lavar a louça. Isso faz com que ela se sinta pertencente àquele grupo, àquela casa. Ela começa a entender os efeitos do comportamento dela, dos outros. Ela entende que cada um tem que fazer a sua parte. Então, tem a ver com grupalidade, tem a ver com convivência, né? Então, isso são regras também sociais. E esses pequenos aspectos de disciplina faz com que ela entenda o mundo lá fora, né? Então, crianças que não têm essa base em casa, fica muito mais difícil, Rô. Então, você vê crianças na escola querendo fazer o que desejam, não respeitando os horários, né? Elas querem brincar toda hora, não conseguem estudar. Por quê? Porque elas não têm o hábito de fazer isso, né? E não são crianças, muitas vezes, hiperativas ou com qualquer outro tipo, né, de transtorno. Então, é muito importante a gente fomentar esse tema, né? Então, a organização, a disciplina, ela é eficaz para a criança. A questão é entender isso, né? Passar isso não de uma forma ríspida, né? Mas de uma forma natural, como a gente faz. A gente vai para o trabalho, a gente tem que cumprir, né? Coisas, né? E a gente também realiza as atividades, muitas vezes, que a gente não gosta, e tem que fazer, não tem? Faz parte da vida, tem coisas que são necessárias, e a criança, ela precisa ver esse aspecto do mundo, né? Agora, a disciplina seria a forma de organizar a casa, ali, né, a rotina, mas ela em si já está envolvendo o castigo, né? Porque a gente tem também nessas gerações, né, mais antigas, aquela forma de você ser castigada ou apanhar, entendeu? Com cinto. Eu apanhei da minha mãe, sabe? Apanhar com cinto, sabe? Assim, coisas realmente que a criança faz alguma coisa, digamos, errada, né? E aí ela vai ter alguma penalidade sobre aquela ação dela, né? Isso não está dentro dessa disciplina, seria outra coisa. Não, como que é esse contexto? seria. Sabe, Rô, não gosto muito de usar a palavra castigo, né? Porque castigo já é castigar, né? Mas assim, não, e tá tudo certo, né? Mas tudo certo no sentido assim, popularmente falando, né? As pessoas falam isso. Mas eu vejo assim, limite. Então, quando uma criança rompe um comportamento, né, que não vai fazer bem tanto para ela, quanto para as pessoas envolvidas, quanto para o ambiente, há de se ter limites. E é interessante, Rô, porque eu fui educada, meu pai, principalmente, ele nunca me bateu, nunca mesmo. Mas ele falava comigo. E quando ele falava um não, Rô, eu chorava. Era como se fosse batida, entende? E era interessante que ele não usava nada, nenhum vocabulário assim que abaixasse a minha estima ou algo nesse sentido. Mas eu senti um respeito tão grande por ele que eu via o meu erro, sabe? Pequena. Então, quando ele falava sério comigo e falava sobre o que eu fiz, eu chorava, porque aí eu compreendia o que eu tinha feito, né? E foi a partir desse comportamento do meu pai, que ele era altamente afetivo, né? Que eu comecei a ver, digamos assim, o quanto, assim, digamos assim, eu quis trabalhar, digamos assim, né, com as crianças dessa maneira, né? Então, esse conversar, mas conversar sério com a criança, isso é um limite, Rô. Você pegar ela, assim, né, viu que está fazendo alguma coisa, chama ela, né? Estabeleça o olhar olho no olho, abaixa, né, para ficar do tamanho dela e fala sério com a criança, né, o que você está fazendo. Consequências podem ter. Você pode falar para ela, olha, então não fez a tarefa, o videogame agora não vai dar, vamos fazer a tarefa, né? Cumpriu a tarefa, aí tem um tempo determinado para o lazer, mas primeiro são as obrigações. Isso é importante. Olha, isso é disciplina, isso é organização. Se a gente colocar o lazer maior que as obrigações, fica tudo errado na criança. Mas você entende que o que eu estou falando é assim, bebês é diferente, né? O bebê, ele não vai ter tantas, né? Essas questões. Mas olha só que interessante, bebês, quando a gente estipula
horário de mamada, de alimentação, tudo isso é organização. A vida precisa de organização. E é interessante que esse ritmo que a gente coloca de adaptação ao bebê faz bem a ele, né? Faz ele crescer, faz ele ficar calmo, faz ele... Então, olha como é interessante. Isso é da nossa natureza, da nossa fisiologia. Tudo tem um ritmo, tudo tem uma organização. Então, quando esse bebê vai crescendo, a gente tem que implantar organizações. Por isso que é importante ter alimentações, horários de alimentação. Então, crianças, eu estou falando pequenininha, tá, Rô? Então, horário para o banho, horário de dormir. Por quê? Isso é importante para ele até na questão cerebral. Ele está em crescimento, ele precisa, e isso gera segurança para a criança. Então, quando está tudo bagunçado, a criança não tem horário para alimentação, ela dorme qualquer hora, né? Ela fica irritada, e é óbvio, a própria fisiologia dela está gritando, ela está pedindo alguém me organize, que eu não consigo fazer por mim, né? Então, só que quem estava de fora, os pais não conseguem entender isso. É engraçado, né? Mas é isso que acontece. Então, eu vejo como é importante manter, né, desde o bebê, essa organização vai crescendo, vai implantando novas rotinas, né? E aí vai caminhando conforme o desenvolvimento da criança. Então, isso é muito importante. Isso traz, de novo, segurança, equilíbrio emocional. A criança, ela se sente melhor, né? Independente do temperamento dela. Então, e outra coisa, crianças gostam. É interessante isso. Então, eu lembro, assim, que na clínica as crianças falavam assim, não, agora está no horário de eu fazer a minha tarefa, doutora. Depois eu vejo isso daqui. Então, ela já tinha né, um mecanismo, digamos assim, que para ela era saudável. O que não pode ter? Muita coisa, Rô. Que tem aqueles pais que colocam muitas atividades para a criança, ela não tem lazer, aí a gente está falando de outra coisa, né? Que daí já não é disciplina. Então, eles colocam tanta coisa para a criança que ela não tem momento de lazer, momento de convívio com os familiares, isso está errado. Então, por isso que no livro, eu vou até pegar aqui, Rô, até para quem está nos acompanhando, né? Ficar mais assim, curioso, digamos, com essas técnicas, né? A primeira coisa que eu trabalho com a família, eles faziam um teste, Rô, a própria família, né? Por que esse teste? Para ver qual é a lacuna da dinâmica familiar. Então, tem ali, né, um aspecto do afeto, do limite e do lazer, que eu falo que é o tripé da educação. Tem que estar tudo equilibrado. Eu sei que é difícil, mas diagnosticar o que está exacerbado e o que está faltando, ele é essencial dentro do processo dessa organização, da rotina familiar. Então, quem fazia esse teste era o pai e a mãe, né? Cada um fazia separado, depois juntavam, e aí eles chegam numa conclusão de diagnóstico, não sou eu. E aí eles falavam, caramba, o limite está 80% e está faltando afeto e lazer. Né? Então, o lazer é brincar com a criança, é os pais brincarem com a criança, é os pais fazerem alguma atividade, né, com essa criança. E a criança também brincar sozinha, brincar com os amigos dela. Então, tudo isso é importante, né? O afeto é outra parte, né? Olha só que interessante. O afeto é a maneira com que a pessoa ela fala com a criança, demonstra o quanto gosta, né? Então, tudo isso eles vão, digamos assim, nesse teste é possível identificar e a partir dali a gente trabalhava com técnicas, né? A gente conseguia identificar se os pais estavam muito autoritários, se estavam muito permissivos, né? E assim tem técnicas para a gente ir adequando, digamos, essa rotina familiar. Muito bem, a gente agora vai chamar os nossos comerciais. Em um minutinho a gente vai saber um pouquinho mais sobre Síndrome do Imperador. Programa Entre Livros. Apresentação Rosimeire Salles. Voltamos a apresentar Programa Entre Livros. Apresentação Rosimeire Salles. Nós estamos, então, hoje entendendo a mente das crianças mandonas e autoritárias, né? Através
da nossa autora Lilian Zolé, e eu queria saber o seguinte, Lilian, você coloca aqui um capítulo do seu livro, O Amor que Ensina. Então, como é que seria isso? A gente supre e consegue amainar as dificuldades com amor? Ou o que você quer dizer com isso? É interessante, né, que eu coloco um caso aqui no livro, né, uma criança, eu estava olhando uma criança, assim, uma família que estava no shopping, né, shopping center, na praça de alimentação. E a criança, ela estava no cadeirão dela, né, os pais comendo, a mãe pegando uma colher e tentando e servindo a criança, né, e a criança estava irritada. Ela cuspia, né, jogava o alimento e ela pegava a colher, né? O que é isso? A criança ela está pedindo para os pais que ela quer tentar comer. Então, quando a criança ela gera comportamentos ou ações de autonomia e nós temos que prestar atenção quando ela está pedindo autonomia. E aí aquilo eu achei interessante porque ela já tinha até idade, sabe, Rô, para comer sozinha, nem que fosse com colher, né? E muitas vezes os pais acabam fazendo pela criança coisas que elas já podem fazer. Isso não é amor. Isso está sufocando a criança. Então, o amor é a gente compreender que a gente precisa dar autonomia para o outro, deixar ele crescer, não é isso? É isso, é gerar autonomia. Quanto mais autonomia, me parece, que a gente conseguir passar para a criança, mais segura de si ela se tornará por esse mundo, né? Então, mais segura de suas capacidades, de suas habilidades, da sua ousadia, né? Então, uma criança que ela vai, no momento que ela erra, ela consegue ter aquela energia, né, de recuperar, porque ela sabe que ela consegue. Então, e é interessante, num comportamento bobo como esse, se a gente fizer frequentemente, né, tolir a autonomia da criança, ela se sente o quê, Rô? Que ela não é capaz, entende? Então, é uma simples ação que, se a gente perpetuar isso em outros sentidos, não só na alimentação, mas não deixar ela arrumar as coisas dela, fazer por ela, ou, entende? Sempre estar lá, né? Super protegendo, essa criança, na verdade, ela vai se tornar muito insegura de si, tá? Insegura com os outros. Então, olha só como é importante esse processo. Então, isso que é amor que ensina, né? Então, é a gente saber dosar esse processo. Aí é interessante, vocês podem estar pensando assim, poxa, mas como que uma mãe não viu isso, né? Gente, é tão automático, e numa rotina de uma mãe, de um pai, é puxado, eu entendo isso. Então, trabalham um monte, né? Dão o melhor de si, né? Eu sei de tudo isso. Mas a gente tem que abrir esse olhar diferenciado em se tratando dos filhos, né? Não vai ter por onde escapar, se a gente quiser passar o nosso melhor, né? Então, tentar olhar realmente a criança, estar com ela nesses momentos, né? Por isso que eu falo. Então, outro exemplo, né? O amor que educa é na alimentação, nesses horários de refeições, tirar o celular, né? Realmente ficar com a criança, com o seu cônjuge, digamos assim, completamente, plenamente naquele momento. Hoje, o que a gente vê? Todo mundo ansioso, tem que fazer 1000 coisas, todo mundo lá no WhatsApp, no celular, e rápido, rápido, rápido. Mal as pessoas conseguem conversar entre elas, né? E tudo isso, uma criança vendo esse mundo, ela vai ficar mais isolada, né? Então, ela vai repetir esse comportamento, né? Então, são crianças que depois chegam a um ponto de ficar isolado no quarto, querer só tecnologia. Então, existem comportamentos que são imitados pela criança e a gente tem que só ficar atento a esse processo. Então, isso é disciplina, sabe, Rô? Mas é disciplina com amor. Então, a gente estipular tempos para ficar realmente com a criança, né? O tempo de lazer entre os pais, sem a criança, né? Isso também é um amor que ensina. Você dá digamos, um time, né? Pit stop, né? É importante a mãe e o pai fazerem isso, né? Então, ter um momento dos dois, ter um momento da família, ter um momento individual. Então, tudo isso é importante desse processo. E outro, para a gente
conversar é o próprio não, né? Então, saber se posicionar perante os comportamentos inadequados da criança. Então, quando a gente permite que a criança haja do jeito que ela quer, do modo que ela quer, comprometendo outras pessoas, atingindo outras pessoas, ela acredita que o que ela está fazendo é o correto. E aí, aquilo só vai ganhando mais força dentro dela, tá? E aí que a gente vê casos de bullying, né? Então, a síndrome do imperador, a criança que tem esses limites mal definidos, elas tendem a agredir o outro, com palavras, agressão física. Elas também agridem ambientes, colocam fogo, né, em casas, em não sei o quê, em bichinhos, né? Então, eles não sabem os limites adequados dentro desse processo. Claro que eu estou falando de coisas até um pouco mais graves, que até se juntam com outros transtornos, né? Mas, assim, para não crescer essa bola de neve, sabe, Rô? Estou dando, assim, uma perspectiva, digamos assim, né? Então, eu vejo, assim, que para a gente dar um alicerce para essa criança saudável, começa em casa, não tem jeito. A gente não dá para terceirizar para a escola, terceirizar para o professor, terceirizar para a avó, nada disso. Né? Então, é ali o comprometimento dos pais dentro desse processo. Né? E aí é óbvio que tem crianças, muitas vezes, que não tem os pais, né, biológicos, às vezes é a avó que cuida, então é a avó que se torna mãe, tá tudo certo, é a cuidadora, né? Então, cada um vai adequando os seus papéis de acordo com o contexto que está vivenciando, mas é importante o papel estar bem definido, né? Outra coisa que eu acho importante, pai e mãe têm que dialogar sobre esses limites. Não adianta a mãe dar um não e o pai falar sim. A criança fica confusa, né? Então, tipo, não vai usar o celular, né? Daí o pai, não, sai com ele, ele fala, vai, pode pegar o celular, tranquilo. Esse comportamento para a criança é péssimo, tá? Então, os pais, os adultos, eles têm que entrar em acordo com os limites. E isso tem que ser conversado antes, né? Então, como é que eles vão estabelecer ali os horários, né? A educação da criança. Então, tem que se conversar sobre isso, o casal, né? Para entrar num acordo, porque isso são valores familiares, né? Então, isso é muito importante, porque o valor, gente, para a criança, ela é uma semente. Você vai estar plantando uma sementinha. O que você quer plantar nela? Eu vejo que isso é importantíssimo. A gente teria que, o casal, discutir com profundidade, porque ela é muito importante. É ela que vai dar alicerces ali para grande parte do temperamento da criança, personalidade, comportamento, né? Então, não podemos banalizar isso. Né? Então, por isso que é importante esses diálogos, né, entre o casal dentro do processo de educação mesmo, né, da criança. Outra coisa, Rô, eu vou lembrando e vou falando, que nem exemplo, né? Algumas vezes o casal se depara com algum conflito do casal. Eu estou lembrando de casos que eu acho que é importante a gente compartilhar, casos que eu falo assim, evidenciados em clínica, né? Então, e isso faz parte da vida. Eu brinco assim, a vida é uma montanha russa, a gente não paga o ingresso e de repente a gente está em cima, está embaixo e vai, né? Eu sempre brinco assim. E a questão é aprender a trabalhar com esses altos e baixos, né? E no relacionamento de um casal é óbvio que vai ter altos e baixos, isso faz parte da convivência, né? Entretanto, se o casal não tem uma organização entre eles, organização que eu falo emocional, ter momentos de conversar, que a criança não esteja presente, até para falar da sua intimidade, né? Dos seus desconfortos, ou até mesmo de carinho, de namoro, né? O que acontece? O casal, ele já não está conversando bem, começa a brigar dentro de casa. E aí a criança começa a ver as cenas de briga. Essas brigas podem ser até pequenas, tá, Rô? Pode ser xingamento, pode ser coisas mais sérias. Só que aquilo para a criança é impactante. Gente, vocês não têm noção do impacto que a criança recebe ao ver uma cena assim. Porque ela não está preparada emocionalmente para ver isso. Estou falando de crianças pequenas, tá, gente? Menos de 7 anos. Então, ela não consegue processar essa informação.
E muitas vezes ela leva lá para terapia, quando elas têm terapia, que aí a gente consegue dialogar, né? Elas levam esse desconforto, essa desorganização e começam a ficar o quê? Bravas, raivosas. Elas começam a fazer esse cenário de brigas na escola. A criança ela evidencia o que está acontecendo em casa em outros contextos, né? Então, por isso que o psicólogo chama a família, sabe, Rô? Porque às vezes está acontecendo alguma coisa com o coleguinha da escola, a gente vai lá, conversa, opa, tem alguma coisa aqui, né? A gente vai conversar com os pais e a gente consegue orientar. Então, é muito importante os pais, em momentos que se vê com conflito entre os dois, gente, conversem mais longe da criança, tá? Tem ambiente, marque um lugar, sabe, para conversar. E estabeleçam, né, se ali conversem, se direcionem, né, isso é muito importante, porque tem coisas que a criança não precisa, tá, vivenciar dentro dessa questão, né. Então, eu acho isso importante, isso é um resguardo que eu falo, né, um resguardo emocional dentro desse processo. Claro que discordâncias, né? Tipo, pequenas discordâncias, ok, isso é saudável, né? A criança vai ver, tá tudo bem. Mas eu tô falando de brigas de casal, né? Onde a criança ela vê xingamento, vê, né, coisas mais sérias, digamos assim, né? Então, isso é bem importante a gente discutir, né? Agora, Lília, você acha que, assim, a criança, vamos pensar, a criança tem síndrome do imperador. Se nada é feito, se os pais continuam mantendo o mesmo comportamento, o adulto ele fica também com síndrome do imperador? Como que é isso no adulto? Ou vai se transformar em outros tipos de manifestação? Como que é? Olha, Rô, nós temos, infelizmente, vários imperadores na atualidade, né? E imperatrizes e assim por diante, né? Reis e rainhas, né? Então, isso a gente vê muito no trabalho, em empresas, né? Então, pessoas que não sabem lidar com a frustração, descontam nos outros, né? Não conseguem seguir normas, regras dentro da própria instituição. Muitas vezes elas não conseguem ter amizades sinceras, né? Porque elas não têm vínculo emocional, elas não têm vínculos afetivos, né? Então são pessoas que a gente fala assim intragáveis, né? Que é até difícil, né? Ficar perto, né? Então elas muitas vezes acabam gerando, é muito fácil identificar porque essa pessoa ela gera muito conflito. Então aonde ela vai, ela está gerando conflito, né? E conflito com pessoas e assim por diante. E aquilo que eu falei lá no início, sabe, na adultidade, ela caminha para um transtorno que é o antissocial, que é muito mais grave, tá? E aí ela vai caminhar, digamos assim, por uma jornada muito negativa dentro desse processo, pela desvinculação com pessoas, que como ela não segue, ela não está nem aí para o afeto, e ela não tem noção dos efeitos que os seus comportamentos negativos geram nos outros, porque ela não aprendeu isso dentro do processo, ela não aprendeu a ter limite, né? Para ela vai diminuindo cada vez mais a percepção de sentimento. Então, são personalidades que muitas vezes têm baixa empatia, tá? E pode se confundir com vários transtornos, e aí tem que sabe? Aí entra aí toda uma gama de profissionais para ajudar, né? Óbvio que a gente, sabe, para identificar esse transtorno, existe dentro da psicologia, a gente tem que trabalhar muito dinâmica familiar, trabalhar escola, trabalhar a criança, para ver se a criança tem esse espectro, né? Que é o transtorno positivo desafiador. Né? Então, não é uma coisa tão simples esse transtorno. Mas o que eu estou falando aqui pega até aquelas crianças, todas essas dicas, cabe também aquelas crianças que simplesmente a gente fala assim, que tem birra, né? Que tem que os pais não estão sabendo lidar, né? Então, coisas menos graves, mas se você não estabelecer um limite, né? Não estabelecer uma boa conexão com essa criança, pode ser que essa criança aumente dentro dela esses comportamentos negativos. Pode ser, tá? E se torne lá um adulto, digamos assim, com esse nível de arrogância, né?
Então, isso é bem interessante e, infelizmente, a gente vê no adulto também, tá? Então, e lembrando aqui, a síndrome do imperador tem um espectro, né? Então, tem aquelas que tem de 1 a 10, tem aquela que tem o 10, que é um nível altíssimo, nível 1, nível 2, nível 3, e que quanto menor for, mais fácil a gente consegue trabalhar, né? Lembrando aqui, Rô, tem casos que eu peguei em clínica em que a criança ela gerava tanto conflito que na escola era tanta briga, né? Até briga entre professores ela fazia. Ela fazia chantagem com o professor, mentia, roubava. E aí, quando era chamado a mãe ou o pai, ela manipulava os pais, né? Então, os pais achavam que a escola estava contra, né? Porque os pais estavam cegos, né? Por amor. Olha só, não tinha lucidez, né? Só tinha aquela paixão, não é nem amor, né? Só que um belo dia, a sorte, né, que a escola indicou a terapia, a gente com muito cuidado, zelo e respeito, a gente foi trabalhando também a família. E aí eles começaram a perceber algumas situações que estavam ocorrendo na dinâmica familiar, né? E aí a mãe começou a prestar mais atenção, né, nos comportamentos da criança, até que ela viu, opa, tem coisa muito errada. Então a criança ela já estava começando a roubar dos amigos da mãe, né? Porque ela desejava um objeto, a mãe falava não, ela ia lá e pegava. Para ela, o que é, né? Então, e a mãe não associava pequenas coisas que ela deixava acontecer em casa, sabe? E aí a mãe me relatava, né? Como ela trabalhava muito, uma das formas, maneiras dela evidenciar o amor pelo filho era dando presentes para ele, independente se era aniversário ou não. Todo dia ela dava um presente, ela ia para o shopping, ele queria alguma coisa, ela dava. Se ele se jogasse no chão, ela falava que sentia um desconforto enorme quando ele chorava, mesmo sabendo que o choro não era dor, não era fome, não era nada. Ela ia lá e comprava. Aí ela relatava que quando ela comprava o presente, ele parava de chorar. É como se secasse as lágrimas do nada e pronto, era tudo normal. E ele aprendeu que ele podia ter tudo do jeito dele, com o quê? Com raiva, com birra, né? Desse jeito. E aí ele foi crescendo, né? E foi fazendo até coisas um pouco mais graves, né? Dentro desse comportamento, né? Então a gente tem bastante história, digamos assim, né? Com essas crianças, né? Mas a gente, infelizmente, já está estourando aqui no nosso horário. É. É uma pena, a gente falaria mais uma hora aqui, né, Lilian? Olha, Síndrome do Imperador foi o título do livro de hoje. Gente, nós estaremos então de volta semana que vem, sábado, 9 horas da manhã, como sempre, trazendo mais autores, mais livros para a gente estudar, aprender, gerar conhecimento. Então, pessoal, até sábado que vem. Lilian, muitíssimo obrigada. Obrigada, Rô. Obrigada pela oportunidade. Você acabou de ouvir Programa Entre Livros, com Rosimeire Salles, aqui na RCI.